E aí, pessoal, tudo bem? Professor Marcelo Gomes, do exatas.nota10.com. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você que não é inscrito, você que chegou no canal agora, eu peço humildemente que você faça sua inscrição para que esse trabalho possa estar alcançando mais e mais pessoas que, assim como você, podem ter dúvidas em matemática, química ou física. E o tema do vídeo de hoje é justamente física. Nós vamos resolver duas questões de ótica geométrica envolvendo teoria de espelhos. Então, sem mais delongas, vamos às questões. Está aí a primeira questão, que caiu num concurso de 2019, e ela diz o seguinte: uma pessoa está disposta frontalmente à face refletora de um espelho plano. Inicialmente, a distância entre ela e sua imagem é de 3 metros. Posteriormente, o espelho se afasta 1,5 metros da pessoa. Qual é a distância que separa a antiga da nova imagem? Primeiramente, a gente vai colocar aqui o espelho plano. O enunciado disse que a pessoa está separada de 3 metros da sua imagem. Isso significa que a pessoa se encontra a 1,5 metro do espelho plano e a imagem também se encontra a 1,5 metro do espelho plano. Ou seja, no espelho plano, a imagem se forma atrás do espelho de uma distância igual à distância da pessoa real até a superfície refletora do espelho. Depois o enunciado diz o seguinte, que o espelho se afastou 1,5 metro da pessoa. Então o espelho se afastou 1,5 metro da pessoa e a pessoa passou a ficar a 3 metros do espelho. Ora, se a pessoa está a 3 metros do espelho, significa que a imagem dela também vai estar a 3 metros do espelho. E olha a pergunta do enunciado. Qual é a distância que separa a antiga da nova imagem? A antiga imagem é essa imagem aqui, olha, I1. A nova imagem é I2. Logo, a distância que separa a antiga da nova imagem é justamente essa distância aqui de 3 metros. Portanto, a resposta, letra B. E antes da gente seguir para a segunda questão, eu tenho aqui uma dica muito legal para te dar, que é o curso de Física do professor Ítalo Feitosa. Esse curso é um curso campeão. Ele já aprovou mais de 800 pessoas para o Enem. Isso mesmo, pessoas que, assim como você, estudaram online e conseguiram vaga em universidades públicas através do Enem. E, pasme, dessas 800 pessoas, cerca de 450 foram só em medicina. Então, trata-se de um curso campeão, um curso que com certeza pode ajudar você, que está em dúvida em física, a espantar de vez esse fantasma. E o melhor de tudo é que esse curso está num precinho bem camarada, que inclusive você pode parcelar no seu cartão de crédito. Então não perca tempo, garanta já o seu, que você não vai se arrepender. Dada a dica, vamos para a segunda questão, que diz o seguinte: dois espelhos, um plano e um côncavo, estão com suas faces refletoras dispostas frontalmente, de modo que o espelho plano esteja posicionado exatamente no foco do espelho côncavo, perpendicularmente ao seu eixo principal. Um objeto real extenso é colocado na metade da distância entre os espelhos, que é de 40 centímetros. Determine a distância entre as imagens formadas pelos espelhos, considerando a incidência direta dos raios de luz que saem do objeto, e assinale a alternativa correta. Então, basicamente, eu tenho um espelho plano e um espelho côncavo. E, de acordo com o enunciado, o espelho plano ele está colocado exatamente na posição em que se encontra o foco do espelho côncavo.
aqui está o objeto que se encontra a uma distância média entre os espelhos, objeto esse que irá gerar imagens, tanto no espelho plano como no espelho côncavo. Como essa questão ela me pede uma distância entre imagens, e aqui está envolvido um espelho côncavo, nada mais prudente do que eu criar um eixo com a origem exatamente no vértice do espelho côncavo, orientado positivamente para a esquerda. Eixo esse que eu vou chamar de X. Tá legal? Então esse objeto ele se encontra a uma distância média entre os espelhos, segundo enunciado. Essa distância entre os espelhos é de 40 centímetros, logo, esse objeto se encontra na posição 20 centímetros. Se daqui para cá é 40 centímetros, o ponto médio é justamente a posição 20 centímetros, que é onde se encontra o objeto. O foco está na posição 40 centímetros, que é a posição do espelho plano em relação ao espelho côncavo, para que eu obedeça justamente a essa distância de separação entre os espelhos. Esse objeto O, ele vai gerar uma imagem aqui, em relação ao espelho plano, que se encontra à mesma distância que separa o objeto do espelho. Então, se o objeto está na posição 20, o espelho está na posição 40, isso significa que a imagem se encontra na posição 40 mais 20, que é igual a 60. Com relação ao espelho côncavo, para eu colocar a imagem na tela, eu preciso obedecer a um procedimento que é justamente um cruzamento de raios refletidos. E como é que eu faço isso? Eu faço isso obedecendo às regras gerais que valem para espelhos esféricos. Então, um raio de luz partindo paralelamente ao eixo X em direção ao espelho côncavo, ele é refletido passando pelo foco. Isso é uma das regras de refletividade que dizem respeito a um espelho esférico. Todo raio que incide paralelamente ao eixo de referência é refletido passando pelo foco do espelho. E esse raio refletido, ele obviamente tem um prolongamento aqui para dentro do espelho. Segundo uma outra regra, todo raio que incide sobre o vértice do espelho, ele é rebatido segundo o mesmo ângulo de incidência. Então, se esse raio de incidência aqui, em direção ao vértice, ele forma um ângulo com eixo X, ele é refletido de acordo com o mesmo ângulo em relação ao eixo X. E, obviamente, este raio refletido, ele também vai ter aqui um prolongamento. O cruzamento desses prolongamentos de raio vai formar justamente a imagem por trás do espelho côncavo, que seria, no caso, uma imagem virtual, como é o caso também da imagem formada atrás do espelho plano. Tá? Essa imagem virtual que é obtida pelo espelho côncavo, eu vou chamar de IE, E de esférico, por se tratar de um espelho esférico do tipo côncavo. Essa imagem, ela também tem uma posição aqui, e essa posição vai ser determinada pela fórmula de Gauss. Para eu aplicar a fórmula de Gauss, primeiramente eu preciso ter o valor da posição do foco, lembrando que a posição dessa imagem formada atrás do espelho esférico côncavo, essa posição eu estou chamando de peninha, tá? Só para a gente poder aplicar a fórmula de Gauss. Mas para eu saber a fórmula de Gauss, eu tenho que saber a distância focal, que é justamente essa distância aqui de 40 centímetros.
Além disso, eu preciso da posição do objeto, que eu estou chamando de P. Pela figura, eu percebo que P é igual a 20 centímetros. Sabendo P, posição do objeto, e sabendo F, distância focal, eu vou justamente aplicar a fórmula de Gauss, aquela fórmula famosa. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Substituindo, eu tenho 1 sobre 40, que é o F, igual a 1 sobre 20, que é o P, mais 1 sobre P', que eu não sei. Trabalhando essa expressão, eu vou descobrir que 1 sobre P' é 1 sobre 40 menos 1 sobre 20, e isso vai dar menos 1 sobre 40, de onde eu tiro que o P' é igual a menos 40 centímetros. Ora, se o eixo X é orientado positivamente para a esquerda, tudo que está à esquerda da origem é positivo. Consequentemente, tudo que está à direita é negativo. Daí o valor P' negativo, menos 40 centímetros. E olha o que o enunciado está perguntando. Ele está perguntando qual é a distância entre as imagens formadas pelos espelhos. Ele quer a distância dessa imagem aqui para essa imagem aqui. É só a gente fazer a conta. Daqui para cá, olha, dá 40 centímetros, como a gente acabou de achar. Daqui para cá, dá mais 40 centímetros, 80 centímetros. E daqui para cá, dá mais 20 centímetros. Portanto, a distância entre as imagens é 40 mais 20, que é igual a... E você já respondeu para mim aí, 100 centímetros. Muito fácil, né? E antes de encerrar o vídeo, em consideração a você que ficou até o final, eu vou dar uma super dica para os seus estudos, principalmente se você tem dificuldade para estudar, ou se você não tem dificuldade para estudar, mas não tem tempo, trabalha, tem família e etc. Ou seja, se seu tempo é precioso e você precisa urgentemente de um método que te ajude a assimilar a maior quantidade de informações no menor período de tempo. E esse método ele está justamente no curso que aparece aí na sua tela, que é o curso chamado Técnicas de Estudo e Aprendizagem, com o professor Alexandre Oliveira. O professor Alexandre Oliveira, através desse curso, vai te mostrar que mesmo que o seu tempo para estudar seja escasso, você tem sim condições de ser competitivo não só na prova do Enem, como em qualquer concurso, qualquer vestibular que você for fazer. Você vai aprender técnicas avançadas de estudo, como, por exemplo, mapas mentais e montagem de horário de estudo. Aí você pode falar, mas isso é besteira, não adianta nada. Não, isso adianta sim. E se esse é o seu caso, se você está com pouco tempo para estudar, uma dica que eu te dou é clicar no link que está na descrição, juntamente com o link do curso do professor Ítalo Feitosa. Dá uma olhada no site do curso, vê as informações, que eu tenho certeza que você vai encontrar ali algumas coisas muito interessantes que vão fazer você justamente despertar para a ideia de que é possível sim você estudar em pouco tempo e ser competitivo. Então, dá uma olhada lá no link e o melhor de tudo é que esse curso está num preço camarada que você pode inclusive parcelar. Tá legal? Então, dada a dica, eu agradeço a você que ficou aí até o final do vídeo. Espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e espero você no nosso próximo encontro. Até mais!